Olá pessoal, mais uma aula, mais uma aulinha. Hoje vai ser rapidinho, vai ser interessante, certo? Então hoje nós vamos falar, né, continuação. Nós estamos estudando as leis de Newton, a parte da dinâmica, né? E nós vamos continuar por esse assunto por um tempo, né? E hoje nós vamos entrar em uma das aplicações das leis de Newton, que é falar sobre peso de um corpo, né? De um objeto e a massa. Então esse é o objetivo da aula de hoje. Legal? Então vamos lá. Pessoal, peso e massa. Né? Então, quando a gente sobe numa balança, certo? A balança mede peso ou ela mede a nossa massa? Porque a gente pergunta no dia a dia, qual é o seu peso? Meu peso é, a pessoa sobe na balança, meu peso é 50 quilos, é 55 quilos, é 60 quilos, não é isso? Mas aquilo é massa ou é peso? O que a balança mede para nós que estamos estudando física, né, como ciência da natureza? Então, para nós, pessoal, esses 60 quilos, 40 quilos, 20 quilos aqui, que a balança marca, né? Quando você sobe na balança, para nós isso aqui é massa, é unidade de massa. Quilograma para nós é unidade de massa. Massa é a quantidade de matéria, de partículas que tem um corpo, né? Então, se você pegar um corpo sólido, um pedaço de pedra, uma cadeira, uma mesa, ela vai ter uma massa fixa, certo? Nós que somos seres vivos, a gente perde massa e ganha massa, certo? Como a gente emagrece e engorda, né? Mas um objeto não, um objeto só se tu acrescenta massa nele, tu pode acrescentar massa ou retirar massa. Então isso é massa, massa é a quantidade de partículas que tem no corpo. A balança, embora ela funcione com o princípio de pressão, de peso sobre, né, a pessoa sobe em cima da balança ali, ou tem aquelas os dinamômetros que tem umas balanças que tu, é um gancho que é pendurado, né, para pesar peixe. Aquelas, embora a balança seja com carga, com força, né, o princípio de funcionamento dela, o objetivo dela é calcular a massa do corpo, tá certo? Então isso não vai mudar, né? Nós vamos falar no dia a dia, o meu peso é tanto, é isso, está no dia a dia. Mas para nós em física aqui não. Quilogramas, aquilo que a balança pesa, aquilo que a balança marca, desculpa, é massa, tá? Indicação então quilo é a unidade de massa, tá bom? Então vamos continuar então. Então o que seria o peso? Pessoal, peso é aquela aula anterior que a gente falou sobre a ação e reação. Peso é uma força gravitacional. Isso que é peso. Né? Você bota um objeto aqui, né, próximo da Terra, vamos supor a Terra. Para ele ter peso não pode ser só na Terra, ele pode sentar na Lua, perto de um astro, um asteroide. Tem que ter duas massas, né? E essa força de atração entre eles, tanto que a Terra atrai o objeto atrai a Terra, nós chamamos essa força de atração de peso, certo? Então, o que é peso? Repetindo, peso é uma força gravitacional. Então, nós somos atraídos para a Terra por uma força gravitacional e nós atraímos a Terra também. É uma ação e reação. A Terra atrai nós atraímos a Terra, como nós vimos lá na terceira lei de Newton. Então, massa e peso são coisas diferentes. Estão interligadas? Estão, certo? Mas são por conceitos diferentes. Massa é a quantidade de partículas, de matéria, né? A massa inercial de um corpo, a quantidade de inércia que tem um corpo. Mas peso não. Peso é uma força gravitacional. Bom, então, olha o que acontece. Quando um objeto, você deixa cair um objeto, né, um objeto cai em queda livre, certo? Olha lá. Ele atua uma força. Por que ele cai? Porque atua sobre ele, né, você deixar um objeto cair no chão, né, soltar, ou você pular do alto de um lugar para mergulhar numa pedra ou lá numa piscina. Por que a gente vai para baixo? Porque existe uma força que impulsiona nós a irmos para baixo. Essa força que impulsiona nós a irmos para baixo é chamada de força peso. Isso é o peso. Peso ele é indicado, é uma grandeza, de grandeza vetorial,
porque ele tem módulo, direção e sentido. Ele tem uma direção para baixo, direção vertical para baixo, no caso aqui onde nós estamos, no nosso referencial, certo? E se tem força, existe uma aceleração. Lembra da segunda lei de Newton? Que a gente falou nas outras aulas, quem não viu as outras aulas, né, por favor, assista. Aceleração. Então, tem força, existe uma aceleração. Só que essa aceleração, que é essa variação da velocidade, a gente chama de aceleração gravitacional e a gente vai representar a letra G. Então, o G não vai ser gravidade, o G para nós vai ser aceleração gravitacional. Então, se vocês lembrar da formulazinha da segunda lei de Newton, né, que fala que força é igual a massa vezes aceleração, o que acontece? Ó, se nós substituirmos o F, né, o peso, é uma força, e o G, que esse objeto vai cair, aceleração, né, a aceleração é o G. Então nós podemos trocar o F por P e no lugar do A, G. Então nós temos que peso é igual a massa vezes aceleração gravitacional. Isso é peso. É assim que se calcula. Olha que fácil de calcular peso. Então ele está interligado com a massa? Tá. Mas ele precisa da aceleração, certo? Então peso é igual a massa vezes aceleração. Então quanto maior a aceleração, maior o peso. Então o que acontece? Se você aqui na Terra, né, você tem uma massa, se você não emagrecer nem engordar for para Marte, a Terra, quando você solta um objeto, ele tem uma aceleração próximo da superfície. Lá em Marte é outra aceleração, uma aceleração bem menor. Você vai para a Lua, é menor ainda a aceleração. Mas a sua massa, a massa do objeto, se você, claro, vamos pegar um objeto, né, para a gente saber, uma pessoa engorda e emagrece a todo instante, né? Perde massa e ganha massa. Mas vamos pegar um objeto, né, um capacete, vamos pegar uma mesa, vamos pegar uma pedra, um tijolo que seja. Esse tijolo ele tem uma massa, então ele vai ter um peso aqui na Terra. Ele vai ter uma força que atrai ele. Lá na Lua, ele tem a mesma massa. A massa dele não muda. Ele tem 1 quilo de massa, é 1 quilo. Lá na Lua ele vai ter outro peso. E em Marte, outro peso. Só que a massa, se for o mesmo tijolo, ele vai ter a mesma massa e pode ter pesos diferentes conforme a sua aceleração. Só isso, certo? Então, peso, só isso, professor, só isso, fácil, certo? É só essa equaçãozinha, peso é igual a massa vezes aceleração gravitacional. Só que é o seguinte, mesmo na Terra, pessoal, certo? Assim, então, qual é a aceleração que existe na Terra? Que a gente já trabalhou em queda livre? Nós falamos sobre os objetos caindo em queda livre e falamos sobre a aceleração dos objetos que os objetos adquirem em queda livre, que é praticamente a mesma para todos os objetos, certo? Desprezando a resistência do ar. Só que é o seguinte, pessoal, a aceleração a aceleração da Terra, a Terra é redonda, é uma bola, né? Ela é uma bola levemente, né? levemente um globo levemente achatado nos polos. Então, devido a isso, a aceleração gravidade da Terra aqui, se tu soltar um objeto em cada ponto da Terra aqui próximo da superfície, se eu soltar o meu celular, tem meu celular aqui, ó, eu soltar ele aqui de uma altura de 1 metro, certo? Aqui onde eu estou ele tem uma aceleração. Se eu for lá no Polo Norte, ele vai ter outra aceleração, da mesma altura, de 1 metro. Se eu for lá perto da linha do Equador, né, que nós lá perto do Acre, lá onde fica nós aqui, ele vai ter outra aceleração. Se eu for no Polo Sul, outra aceleração. Conforme eu ando na Terra, ele vai ter uma aceleração. Só que essa variação de aceleração é muito pouquinho. Então, é um valor que a gente não consegue perceber quase. É um valor muito pequeno, mas existe. Então, quer dizer que se ele tem aceleração diferente, ele tem pesos diferentes em vários lugares do planeta. Então aqui, ó, conforme a latitude, certo, que a gente vai andando aqui, ó, só olha, eu botei aqui latitude 0, só olha como que muda a aceleração gravitacional. Muda muito pouquinho, pessoal. Certo? Ó, vou botar aqui, ó. Olha como ela muda muito pouquinho, olha aí. 0. Então, tu tá aqui nessa linha aqui da Terra aqui, ó, que é a latitude 0, né? Que é na linha do Equador, a aceleração gravitacional é uns 9,78. 0. Aí tu passa para 10 graus, mais ou menos aqui, ó, nesse ponto da Terra aqui, nessa linha, né? Tu vai subindo, ó.
9,78. Para baixo também serve a mesma coisa, tá? 78, 1. Ó, mudou só a terceira casa, os 3 últimos dígitos. Quase nada. Ó, 30, ó, 9,79. Agora que mudou o segundo dígito, o terceiro dígito, o segundo dígito após a vírgula aqui, ó. 40 aqui, ó, 9,8, certo? 50, ó, vai aumentando a aceleração, tá vendo? 9,81. Se aumenta a aceleração, seu peso também aumenta. Só que isso é imperceptível, né? Você vai ter que andar uma distância muito grande para ser uma diferença de pouca coisa, peso. Então quer dizer que a balança aqui pesa uma coisa aqui e outra coisa aqui no Polo Norte? Sim. A balança ela marca pesos diferentes em lugares diferentes. Se for uma balança precisa, calibrada precisa, ela pesa diferente. Pouquinha coisa? É bem pouquinha coisa. Pode ver, ó, que é 9,78 e vai chegar no máximo a 9,83. Então é muito pouco. Então nós usamos, é usual dizer, certo, que a aceleração gravitacional da Terra é 9,8. Não, ela não é 9,8, ela é em média, é usada uma média, essa média aqui, certo? 9,8, 9,81, 9,82. A aceleração gravitacional da Terra, então, ela é 9,8, certo? Próximo da superfície em alguns pontos. Ela é feita uma média, certo? Na realidade, preciso mesmo. Aí, quando a gente vai aumentando as casas após a vírgula, vai dando uma diferenciazinha. Mas para nós, a gente pode adquirir como 9,8, tá certo? Para vocês terem uma ideia, certo? Como muda a aceleração gravitacional, ela muda com a altitude também. A gente fala 9,8, 9,79, aquela próxima à superfície da Terra, certo? Bem próximozinho, onde nós estamos aqui, próxima à superfície. Ó, esse Félix aqui, Baumgartner, eu acho que é esse, não sei se pronunciei certo o nome dele, certo? Ele foi um dos o paraquedista que quebrou o recorde de salto em altura, certo? Salto de paraquedas em altura. Pegou esse aqui parece uma nave espacial aqui, botou num balão, subiu a 39 mil metros, 39 quilômetros de altitude, certo? Pessoal, a aceleração da gravidade lá era 9,7 aproximadamente, certo? Com a altitude, ela também muda a aceleração gravitacional. Quando nós estamos perto da superfície, a média é 9,8. A média, como eu falei para vocês, né? Depende de onde nós estamos. A 1 km, 9, ó, 4 km, 9,8 km. Pessoal, aqui, ó, 4 km de altitude, aqui 4.000 metros, de onde os aviões voam, aqui, ó, os aviões comerciais aí, certo? 8 quilômetros, onde eles estão voando? 8,78, então muda muito pouquinho. 16 quilômetros, 9,7, 32 quilômetros, 9,7, 100 quilômetros de altitude. É altitude para arrebentar, certo? 9,5 quilômetros, metros por segundo ao quadrado de aceleração, certo? Então ela muda muito pouquinho. Uma altitude maior, a estação espacial, né? Porque ele diz que o pessoal que está na estação espacial não tem peso. Lembra que eu falei para vocês? Eles têm peso e têm aceleração, certo? É como se estivesse em queda livre. Lembra daquelas aulas que a gente teve? Ó? Né? Quem quiser, reveja as aulas, pesquise lá. Que a gente falou sobre queda livre e falou sobre esse efeito, né? Que eles sofrem. Eles têm a sensação de sem peso, mas eles têm peso? Tem porque têm aceleração. A aceleração deles lá, ó, eles estão a 408 quilômetros da superfície da Terra, certo? Que é uma distância bem pequenininha, certo? Aí é só, lá dá para ver a curvatura da Terra. Nem dá para ver a curvatura da Terra lá, né? Porque a Terra tem mais 6.500, 6.800 quilômetros de raio. Então a Terra é muito grande, né? Então aqui eles ainda estão muito próximos da superfície da Terra. Estão em órbita, lógico, né? Mas considerando assim em matéria de escala, estão próximos. Então, a 1.000 quilômetros de altitude, eles não tem nem a 1.000, estão a 408, que é lá 8,7, né? A aceleração cai para 7,33. E quanto mais distante, certo? Ó, 10.000 vai caindo cada vez mais a aceleração gravitacional, certo? Quanto mais distante da Terra. Então, o G é fixo? Não é. O que a gente vai usar vai ser 9,8, que é próximo da superfície da Terra, tá certo? Beleza, pessoal? Continuando, então.
Olha, então eu vou fazer um exercício para vocês verem que é fácil, o negócio não se complicar, né? Nós vamos adotar valores fixos, certo? Que o exercício vai dar. Às vezes a gente usa até arredondado, lembra que a gente usava arredondado 10, depende de cada caso, a gente usa até arredondado para facilitar nos cálculos aqui no ensino médio, né? Então nós vamos usar 9,8 como se fosse da Terra. Então vamos ler esse exercício aqui, o exemplo, para vocês verem o que vai ser cobrado de vocês, que é bem simples, né? Qual o peso na Terra e na Lua de uma pessoa de 60 quilogramas? 60 quilogramas é massa, certo? Então nós vamos considerar que essa pessoa tem 60 quilogramas de massa aqui na Terra e 60 quilogramas de massa na Lua. Considere G da Terra igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, então nós vamos considerar que é essa média próxima da superfície da Terra. E na Lua é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então vamos calcular o peso. Ele pediu para colocar o peso. Então vamos calcular na Terra primeiro. Vamos pegar a fórmula. Ó, aqui, passando difícil, né? P igual a M vezes G. Então a massa é 60, a aceleração gravitacional da Terra é 9,8. Nós multiplicamos os dois números e chegamos no valor do peso, que é 588 newton. Nós já vimos que força é medida em newton e peso é uma força e nós vamos estar medindo em newton. Tem outra unidade que se usa? Tem kgf, certo? Não vamos falar por enquanto agora para não complicar a cabeça de vocês. Um kgf é igual a 1 quilograma, mas para não complicar a gente vai deixar assim, certo? Por enquanto, peso em newton. Então aqui na Terra, a pessoa é 588 newton. Tá certo? Ó, se fosse multiplicado por 10 seria 600, né? Se a gente arredondasse para 10. Tem alguns casos, alguns exercícios que pedem, use 10 para ficar mais fácil de calcular, tá certo? 10 vezes 60, 600. Então aqui na Terra, vamos ver a diferença na Lua. Como é que vai ser na Lua? Mesma equaçãozinha, né? P igual a M vezes G, massa vezes aceleração gravitacional. A massa é 60, a aceleração da Lua 1,6. Nós temos 96 newton. Então olha a diferença de peso, né, da Terra para a Lua. Isso significa, como a nossa balança funciona como carga, ela é com sensor de carga, se você fosse usar uma balança lá na Lua, se eu estivesse na Lua, né, eu vou usar uma balança lá na Lua para me pesar, essa pessoa de 60 quilos, a balança ia marcar corretamente? Não, ela não ia marcar corretamente, ela ia marcar menos de 10 quilos, ela está marcando 9,5 kg aproximadamente, certo? Então se você subisse numa balança aqui, 60 quilos, sobe na Lua, vai dar 6 vezes menos aproximadamente. Tá legal? É quase 6 quilos, né? 10 quilos você ia pesar, ia marcar a balança. Certo? Então, mas aqui na Terra, para nós, a balança serve como medida de massa. Quilo é medida de massa. Quilograma, para nós, vai ser massa. Tá legal? Só para vocês não confundirem. Vamos fazer outro exercício um pouquinho mais complexo. Já está acabando, tá? Aguenta aí firme, que esse aqui é o último. Vai ser bem rapidinho. Se uma pessoa pesa 784 newtons na Terra, qual será o seu peso na Lua? Agora é diferente, né? Aí ele falou a mesma coisa. Ó. O G na Lua é 9,8, desculpa, na Terra 9,8, e na Lua o G é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, ele quer o peso na Lua. Pessoal, para calcular o peso na Lua, eu preciso da massa e preciso da aceleração. Ele não me deu a massa é quilo. Eu não tenho quilos aqui, eu tenho newton, que é o peso na Terra. Isso é uma sacanagem, né? Isso aqui é para... Ó. Então o que a gente vai fazer? Primeiro nós vamos usar esse peso da Terra, com a aceleração da gravidade da Terra, e vamos calcular a massa. Certo? Dá para calcular a massa. Como eu tenho o peso, eu tenho o G, eu calculo a massa. Troca de lado, 9,8m igual a 784. Passo 9,8 dividindo, eu chego a 784 dividido por 9,8, 80 quilos. Então, 784 newtons na Terra equivale a uma massa de 80 quilos. Agora sim eu vou calcular o peso na Lua. Aí eu vou pegar essa massa que eu achei aqui, certo? Que é 80, e multiplicar pela aceleração da Lua, que é 1,6, certo? Que dá 128 newtons. Então ele pesa 780 newtons lá aqui na Terra e pesa 128 newtons lá na Lua.
Tá correto? Pessoal, eu podia pedir em Marte, para vocês terem noção, a aceleração da gravidade de Marte próximo da superfície da Terra é em torno de 3,7, Júpiter em torno de 28, 27. Então depende muito de cada planeta. Então cada planeta, como tem uma aceleração gravitacional, em cada planeta você vai ter um peso, certo? Se por um dia perguntar, o nosso peso é fixo? Não é. É porque a gente emagrece, engorda, a gente perde massa. Mas um objeto. Então depende da aceleração gravitacional. A da Terra, a média é 9,8, certo? Em alguns casos, alguns exercícios que eu vou colocar para vocês aí, eu falo, adote a aceleração da gravidade igual a 10. Aí vocês usam 10, tranquilo, tá bom? Se pedir 9,8, vocês usam 9,8, se for 10, é 10, tranquilo? Pessoal, alguns vestibulares fazem assim, ó, quando eles não dão a aceleração da gravidade da Terra, certo? Eu já falei isso para vocês em queda livre, vocês podem usar tranquilo o valor 10, arredondado. Se ele exigir, se ele falar assim, ó, utilize 9,8, você utiliza 9,8, você não arredonda, tá? Mas se ele não der a aceleração da gravidade da Terra, a gente precisa dela, vocês podem usar tranquilamente o valor 10, arredondado. Pessoal, por hoje é só, certo? Quero agradecer a paciência de vocês aí, tá legal? Por tudo, um abraço, tá? Se divirtam, até a próxima. Tchau.